Isaías 54, a partir do versículo 16, diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. E criei também o destruidor, ou assolador, para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Amém. Amém. Que profecia maravilhosa. Que coisa incrível. Até porque a gente sabe que só quem garante algo nessa vida é Deus. Nada mais nessa vida é garantido. Não tem mais garantia, não. Você está com o laudo na mão, dizendo que está tudo bem. Daqui a pouco você faz outro exame e descobre que não tem nada bem, que é errado naquele laudo. Ou vice-versa também. Está achando que está mal, faz outro laudo e daí vê que está tudo bem. Faz outro exame e tudo está bem. Você acha que está bem financeiramente em um momento e de repente um custo que você não esperava e se complica. E daqui a pouco está tudo complicado. Ou o contrário, você achou que ia ser um ano terrível, mas daqui a pouco Deus abriu as portas e mudou tudo. E está tudo bem, não há nenhuma garantia, e a verdade é, meus irmãos, que a gente não sabe se no próximo domingo estará aqui ou não, porque não há garantia nenhuma, sem que venha de Deus. E quando Ele garante algo como isso aqui, é maravilhoso. É claro que nós sabemos que Ele não está falando isso para uma pessoa, Ele está falando isso para a igreja, para a sua igreja. O texto de Isaías 54 começa falando de uma mulher, e é uma comparação de Israel com uma mulher. E ele compara com uma mulher que é uma viúva sem filhos. E ele considera o lamento dessa viúva sem filhos. E ele ouve o lamento dela, e ele a consola. E ele chega a dizer assim para Israel: olha, por um breve momento eu te desamparei, mas eternamente irei te acolher. Por um tempo eu me afastei de ti, mas agora estou aqui para redimi-la. Esse breve momento que ele fala, para vocês terem ideia, são 400 anos de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Breve momento. Imagina o poder desse Deus. Para ele 400 anos é um breve momento. Mas o que ele garante agora para Nova Jerusalém é uma reedificação. Agora ele já não compara Jerusalém com uma mulher, mas sim com a Nova Jerusalém. E ele fala sobre uma reedificação. E ele diz que vai utilizar uma argamassa colorida para colocar blocos de pedras preciosas e levantar seus muros, fará suas torres de rubi, seus portões de esmeralda. Tudo isso tem um significado. E mais uma pausa no texto, você pode ver que em muitas bíblias o texto vai pular de novo uma linha. E agora ele vai se dirigir à comparação de Jerusalém com a igreja, esta igreja que aqui estamos. E ele fala sobre a igreja. Ele primeiro lembra que quem criou o ferreiro foi ele. Quem permitiu a criação da arma foi ele. Quem criou o soldado foi ele. Quem fez com que a arma chegasse até a mão do soldado foi ele, para o seu determinado fim. Porém, toda arma preparada contra ti, e ele fala à igreja novamente, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Isso ele fala à igreja como um todo, mas olha o que ele fala aqui no final, ele estende mais um pouquinho a bênção, e a bênção chega até você, chega até mim. Ele diz: esta é a herança dos servos do Senhor. A sua justiça procede de mim, diz o Senhor.
E aí, nesse ponto, o negócio chega até a gente. Claro, no âmbito de igreja. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque, como eu disse, se alguém pode garantir alguma coisa, é Deus. Ninguém mais poderia garantir a total segurança, ou poderia garantir a vitória final. Você sai com seu filho pequeno na rua, você pega na mão dele, você coloca ele do lado do passeio, e você impede que muitas coisas aconteçam, mas garantido, meu irmão, não tem nada. Não tem como você impedir e proteger do mundo. Você protege a sua casa, compra um cadeado, coloca um sistema de alarme, coloca uma câmera, tenta impedir, faz uma reserva, uma poupança, se prepara, mas garantido mesmo não há nada. O aplicativo que tu abriu hoje tinha dinheiro na conta, amanhã ele pode nem abrir o aplicativo, ninguém sabe como é que estão as coisas. O dinheiro está todo na nuvem, meu irmão. Quanto dinheiro tem na tua casa agora? Na minha tem quase nada. O dinheiro está todo na nuvem. O que é que está garantido? Nada. Tudo vem de Deus. E interessante sobre o Isaías 54 é que Deus reconhece uma situação em que Israel, em que a igreja, em que a gente se encontra antes da sua redenção. Ele reconhece a situação. Ele fala, é uma viúva que não tem bens, que não tem o que comer, que não tem marido mais, não tem filho, não teve filhos para lhe sustentar, e está nessa situação de vergonha, em que não tem para onde ir ou o que fazer. Esta é a situação que ele identifica. E talvez esta viúva que era Jerusalém, que é a igreja, e que se estende também até a gente, antes de conhecê-lo, antes de ser remido por ele, possa pensar, olha, eu ainda tenho aqui umas economias, eu tenho o nome da minha família, eu tenho alguém aqui que vai se lembrar de mim, e não se colocar na situação em que Deus a colocou, como alguém que precisa de uma redenção, que precisa de uma salvação. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação. Deus olha e fala, você precisa de misericórdia, precisa melhorar, precisa reconhecer. E o nosso orgulho não nos permite nos colocarmos nessa situação de fragilidade. E o engano das coisas naturais dificultam nossos olhos. Ah, mas eu tenho um bom emprego, eu tenho uma família, eu tenho casa própria, eu estou com saúde, olha aqui o último exame que eu fiz, o último check-up, está tudo uma maravilha. Eu não posso ser essa pessoa aí que Deus está falando. Eu não posso ser essa viúva, essa moça, essa mulher que sente tanta necessidade. Mas no dia seguinte, essa pessoa está com seu coração triste, porque não conquistou o que queria, ou porque algo não saiu como ela quis, ou porque ouviu algo que a magoou, que a machucou, e não há mais alegria nos seus olhos, nos seus lábios, a felicidade não está mais nela, por mais que ela tenha algo, aquilo não a satisfaz. E a verdade, meus irmãos, é que aqui nessa terra nada pode nos satisfazer. Você pode ter 10 carros, 20 apartamentos, dinheiro na conta, uma saúde de ferro, um corpo malhado, e você ainda vai ter do que reclamar. E vai ter do que falar, pô, eu queria ter isso, eu queria fazer tal coisa, eu queria conquistar tal coisa. Porque esse vazio dentro da gente se refere a essa aliança que aquela viúva não tinha. Se refere a um estado espiritual que estava acima do estado natural dela. Ela podia ser uma mulher que naquele momento tinha o que comer, tinha o que vestir, e estava saudável.
mas o seu estado era de viúva, de separada e sem filhos. E o estado espiritual daquele que ainda não foi remido por Deus, por mais que ele aparenta estar bem em seu estado natural, o seu estado espiritual está vazio, derrotado, afastado do Senhor. E nada pode preencher esse vazio. Então ele a considera uma cidade derrubada, destruída, talvez cheia de riquezas dentro, mas cheia de buracos no muro. Talvez cheio de pessoas felizes lá dentro, mas cercada por inimigos, e agora seus muros derrubados, os seus moradores são presas fáceis, e tudo que ela tem vai ser tirada dela. Ou pelo menos esse é o sentimento que vai invadir o seu coração, quando ele vê que os seus propósitos foram alcançados, mas o seu vazio não foi preenchido. E isso é assustador a todo homem. A gente vê casos de homens aí, né? A gente até brinca assim, poxa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia querer fazer era mais nada. Eu me ia meter a abrir empresa aí, não sei o quê, e ter esse trabalho todo, e conquistar mais coisas, eu já sou milionário, eu vou querer investir e viver bem. Mas quando você olha para os milionários, eles não fazem isso. Eles continuam investindo, eles continuam querendo crescer, eles continuam com essa sede. E quando a empresa deles vale bilhões, eles não vendem normalmente a empresa, eles continuam querendo investir mais ou conquistar lugares mais altos. E essa sede que não é saciada por nada da terra, os leva a trabalhar até o momento de sua morte. E o cara era um milionário e não teve descanso. Um bilionário e não teve paz. Em nenhum momento de sua vida ele conseguiu se aquietar. E trabalhou até o último dia da sua vida, como muitos que a gente viu agora. E por que isso? Porque é um vazio que não pode ser preenchido por coisas naturais. Deus olha e reconhece esse vazio, mas o homem dificilmente o reconhece, porque as suas prioridades estão todas invertidas. Eu estou falando que, não estou dizendo aqui que é ruim você querer crescer, você querer melhorar, mas quando isso perturba o teu coração, quando isso chega até o teu coração, tem algo de errado. Isso não deve atingir o teu coração. Querer crescer nas coisas naturais, nas coisas do mundo, querer ser um profissional melhor, um aluno melhor, é natural. Querer ser alguém mais bem-sucedido, tudo isso é muito bom. Mas ele fala, não vos inquieteis, não deixe que isso adentre o teu coração e se torne algo de tropeço, algo que te deixe infeliz pelo aquilo que você não está conquistando, em vez de feliz pelo que você tem conquistado. Porque eu tenho certeza que você tem conquistado muitas coisas, mas às vezes aquilo que se conquista não é motivo de felicidade, porque a infelicidade daquilo que não se conquistou supera a felicidade do que foi conquistado. Por causa da nossa natureza pecaminosa, tendemos a olhar a parte vazia do copo, em vez de dar graça pela parte cheia dele. E tudo que nós temos, eu creio, foi nos dado do alto por Deus. E aquilo que nos é dado por Deus, se nós aceitarmos, dermos graças a Ele, e reconhecermos que veio dele, ninguém pode nos tomar, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. De modo que se você perdeu algo, ou não alcançou algo, confiando em Deus, entregando a Ele as suas ações, suas orações, é motivo de dar graças não ter conquistado, porque a porta foi fechada por Deus, não por homem. E se Deus fechou a porta na tua cara, é porque a porta não era para você. Que coisa maravilhosa. Saber que o cuidado de Deus vai além de quando dá certas coisas. Ele adentra também quando as coisas dão errado. E ele diz, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Que coisa louca se preocupar com o dia de amanhã, se você não pode fazer nada por ele agora. Nós agimos no presente. Eu não posso agir no passado,
E eu não posso agir no futuro. Eu posso até me preparar um pouco para o futuro. Mas eu considero que 70% do nosso esforço deve ser no presente. Porque se você está botando mais esforço no futuro do que no presente, é uma péssima aposta, porque o futuro pode nem chegar. E o que tu tem, para quem será? Então, investa a maior parte no presente, em vez de no futuro. É assim que a Bíblia ensina. Porque quando alguém investiu tudo no futuro, Deus chamou ele de louco. Falou, louco, hoje mesmo será tomada a tua alma. E o que tu tem, para quem será? E Jesus fala, não vos inquieteis pelo amanhã. O dia de amanhã vai cuidar dele mesmo. E aí entra na segunda cilada desse texto, que é a cilada das necessidades naturais. Porque as necessidades naturais daquele que serve ao Senhor, quem cuida é o Senhor. Isso, meus irmãos, é conquistado pela fé. E de nenhuma outra forma pode ser conquistado. Quem garante é Deus. Esta é a verdadeira paz, que só Deus pode dar. E não a dá como o mundo dá. Você está bem agora, amanhã eu não sei. Se preocupe. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz que Cristo dá é, você está agora bem, porque eu te deixei bem agora. E amanhã tu vai estar bem também, porque eu cuido do amanhã. Essa é a paz que Deus dá. E aí você dorme tranquilo, sabe por quê? Porque amanhã, Deus vai cuidar do amanhã. É a espera do maná. Eu como o maná até encher minha barriga hoje. Será que vai vir mais maná amanhã? É melhor me empanturrar, porque pode ser que amanhã eu passe fome, porque minha geladeira está vazia. Naquele tempo não tinha geladeira, e mesmo que tivesse, não ia conseguir preservar o maná. Então eles tinham que pegar as sobras do maná e jogar fora. E o que eles tinham para comer no dia seguinte? Nada. Nada. E estavam no meio do deserto. E eles dormiam com a certeza de que amanhã ao acordar, o maná que eles não plantaram estaria logo fora ali da casa deles. E para agradar o Senhor, nós temos que dormir da mesma forma, sabendo que amanhã colheremos aquilo que a gente não plantou, mas Ele plantou para nós. Que coisa maravilhosa. E aí ele fala, não andeis inquietos perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Ele não disse não trabalhem, ele não disse não se esforcem, muito pelo contrário, Jesus falava, faz o melhor que tu pode. Aquilo que chegar na tua mão, faz o teu melhor. Mas a preocupação, porque o que mata o homem, meus irmãos, não é o trabalho, é a preocupação, é o estresse, é aqui, ó, e não aqui. O esforço braçal é bom, faz bem para a saúde, mas aquela agonia, aquele esforço que vai até o coração, invade a alma, isso só faz mal. Era disso que Jesus queria nos livrar. E fala, olha, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. E esse entendimento de proteção. E aí ele fala sobre duas coisas que você deve buscar em primeiro lugar: o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós voltamos ao texto que lemos anteriormente, no versículo 17, ele fala, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça. Ele está falando a mesma coisa, lá em Isaías e aqui. Cristo Jesus está falando, olha, é a tua herança, é a tua justiça, é isso que tu deve buscar. Sabe por quê? Porque através da igreja, você é cidadão da Nova Jerusalém e tem por herança parte da Nova Jerusalém.
onde eu mesmo ornei a cidade com pedras preciosas, eu mesmo a fiz com rubi, jade, safira, esmeralda, eu mesmo preparei morada e muitas moradas. Esta é a tua herança, o reino de Deus. E por que você, em vez de estar preocupado de agarrar a tua herança, que ela é tão grande, está tentando agarrar as migalhas daqui da terra? Eu te dei a justiça, ela está do teu lado, eu te fiz justo, eu te justifiquei com o meu sangue, com a minha vida, mas em vez de agarrar a minha justiça, você corre para conseguir o mérito próprio e fazer a sua própria justiça, ou justiça com suas próprias mãos. Em vez de aceitar que a nossa justiça vem de Deus, de modo que se alguém se levanta contra nós, nós não precisamos revidar como o mundo revida, mas nós dobramos nossos joelhos, nós oramos, nós entregamos, esperamos em Deus e deixamos que Ele nos dará a vitória. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele nem diz busque apenas, mas ele diz busque em primeiro lugar. É aí que deve estar a tua mente, é aí que deve estar teu coração, é aí que deve estar teus esforços. Busca fazer a vontade de Deus. Faz tudo aquilo que chegar à tua mão como se fosse para Deus. Faz de maneira justa, faz de maneira correta. Faz dando glórias a Deus, graças a Deus pelo trabalho que chegou e pelo fruto do trabalho. Para cada momento, para cada vitória, para cada dia. Faz com felicidade, com alegria, como aquele que faz para Deus. Faz de acordo aos ensinamentos que você tem na Bíblia. Faz de acordo com a vontade de Deus. Procura ser justo, de acordo com o que Jesus ensinou. Siga os mandamentos dele. E o resto vos será acrescentado. Que loucura nós somos para o mundo. Trabalhadores que não pensam no salário, mas pensam em fazer um serviço de acordo com a vontade do mestre. Um serviço que parece com o mestre. E quando se pergunta sobre o salário, nós falamos, o salário nos será acrescentado. Não tem problema. Isso explica um pouco, porque aqueles que chegaram mais tarde receberam igual que chegaram mais cedo. Porque realmente não importa a idade em que tu conheceu o mestre, importa o quão próximo a ele tu ficou, quanto tu parece e pertence a ele. E pertencer a ele é a chave da herança, porque a herança é o reino de Deus. E para falar um pouco disso, antes eu quero falar da solução divina para a situação que a gente se encontrava. A situação é que nós nos encontrávamos separados dele, e como viúvas sem aliança e sem filhos. Então ele nos redimiu, como mostra o texto de Isaías 54. Ele voltou o seu olho para a igreja, para nós, para os gentios até, e nos chamou, nos convidou, nos abriu a oportunidade de habitar na Nova Jerusalém. Será que você consegue entender que grande chance nós temos? Olha, meus irmãos, vocês viram a mega da virada. Ganhar na mega da virada não é nada comparado a essa sorte que tivemos. Porque por algum tempo você usufruiria daquilo, e depois você viveria uma eternidade nas sombras. E agora talvez você não usufrua daquilo, mas a eternidade usufruiremos da Nova Jerusalém, da graça do Pai. Para aquele que tem fé, isto é muito mais valioso, muito mais poderoso e muito mais gratificante do que qualquer salário ou recompensa da terra. É aquele que acha um grande tesouro, é aquele que vê uma pérola de grande valor, e todo o resto das coisas que tinha não fazem mais sentido e não tem mais valor algum comparado à bênção da redenção vinda através de Cristo Jesus.
E Ele sabe das nossas necessidades. Esta é outra solução. Como fala o texto de Mateus 6, Ele sabe do que você precisa. Isso é mais um motivo para a gente não se preocupar. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, é verdade, a Bíblia fala que o justo não passará fome, mas eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo, eu preciso tanto daquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas mulher precisa de tanta coisa, que eu nunca vi um negócio desse. Toda hora a mulher fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo outro. Eu falo, meu Deus, precisa mesmo disso tudo? É assim mesmo? Vocês têm que falar mesmo, porque o marido não sabe do que a mulher precisa. Quem sabe é Deus, viu? Porque é tanta coisa que eu não consigo lembrar. Mas Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe daquilo que precisamos. E Ele não nos deixa numa situação que não podemos suportar. Você está na situação, é que você aguenta. Porque se você não aguentasse, Ele nem te colocava aí. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Porque quando a gente começar a falar do ferreiro e da arma, a gente vai ver que existe uma permissão para que as coisas aconteçam. Então não vai ser fácil. Mas o final tem uma garantia. O meio também tem uma garantia. Ele diz, você não vai ser tentado acima do que você aguenta. Ele está fazendo um teste. Como alguém que morde o metal, falando, se o metal for verdadeiro, ele vai aguentar a mordida. A marca que vai deixar é no ponto certo. É um equilíbrio para saber se foi aprovado. Então, voltando ao texto, no versículo 16, ele diz, eu criei o ferreiro, que assopra a brasa. Eu permiti a criação da ferramenta para determinada obra. Eu também criei o assolador para destruir, ou para usar a ferramenta na função de destruição. Então nós entendemos que se o artesão tem o poder de criar a ferramenta, ele não pode estar acima de Deus, que teve o poder de criar o artesão. E da mesma forma que o artesão criou a ferramenta, Deus criou o artesão. E o artesão cria a ferramenta para seu uso ou para outro uso, ou para um propósito ou para outro propósito, porque o texto fala sobre propósitos, mas a ferramenta não pode se usar a si mesma. A ferramenta precisa estar na mão de alguém para que ela seja usada. Da mesma forma, o artesão, que é feito por Deus como ferramenta, também não pode usar a si mesmo. Ele tem o poder de usar a ferramenta, mas não a si mesmo, porque ele é ferramenta. Existem níveis de controle, níveis de soberania espiritual aí no negócio, em que da mesma forma que a ferramenta não usa ela própria, o artesão também não usa ele próprio. Mas ele precisa estar sendo usado por alguém. E quando o artesão está na mão de Deus, ele é usado por Deus para fabricar a ferramenta para propósito divino de Deus. Mas quando o artesão permite sair da mão de Deus, e a ausência da luz é as trevas, ele está na mão do nosso inimigo para criar uma ferramenta com um propósito contrário ao propósito de Deus. E o artesão é o homem. Sou eu, é você. Deus nos fez com a capacidade criativa vinda dele. Não só de criar uma ferramenta, objeto, mas de criar um plano, uma estratégia. E nos fez para estar sobre o seu domínio, no seu reino, onde ele domina, onde a sua vontade impera. Onde a vontade de Deus impera? No reino de Deus, que é a nossa herança. Então, quando nós estamos no reino de Deus, as ferramentas que nós criamos,
são criadas com o propósito de alcançar os desígnios de Deus, a vontade de Deus. E quando Deus cria as coisas lá no Éden, Ele as cria e fala, e viu Deus que era bom. Da mesma forma, quando nós trabalhamos debaixo do reino de Deus, da vontade de Deus, nós fazemos um trabalho bom, que abençoa a todos que estão ao nosso redor e a nós também. Mas quando fazemos isso longe da vontade de Deus, não estamos mais na mão daquele que nos fez, mas na mão do nosso inimigo. E não existe meio termo, né? Vocês verem aí o conto que está rolando na internet, o muro é do cão. Não tem meio termo. Onde não há luz, há trevas. Então aquele que não está na mão de Deus, como o próprio Deus fala, quem comigo não ajunta espalha, está na mão do inimigo e cria ferramentas para o propósito do inimigo. E quantas ferramentas hoje em dia existem para o propósito de Satanás? Muitas. Muitos aplicativos instalados nesses celulares. Muitas coisas inventadas com propósitos obscuros que fogem da vontade de Deus. Ferramentas criadas para todo tipo de perversidade, para serem as mais lucrativas possíveis, independente das suas consequências. Ferramentas criadas por aqueles que estavam fora da vontade de Deus. Olha, meus irmãos, mas não se engane, elas podem fugir da vontade de Deus, mas ainda assim, elas precisam da permissão dele para serem criadas. E o texto fala que ele criou o ferreiro que assopra as brasas e produz a ferramenta para a sua obra. Sem a permissão de Deus, nem as ferramentas criadas pelo nosso inimigo podem ser criadas. Porque nada acontece sem que ele permita. Então, mesmo que algo fuja da sua vontade, não pode fugir do seu propósito. E aí está o mistério. Algo pode até fugir da vontade de Deus. Não porque sobrepôs a vontade de Deus, mas porque Deus entrou com a sua permissividade. Porque nada pode sobrepor a vontade de Deus, sem que Ele deixe, sem que Ele permita. Como Jesus mesmo disse, a minha vida não pode ser tirada de mim, eu mesmo a entrego. Porque nada poderia superar a vontade de Deus, e homem algum poderia machucar, ou sequer arranhar a Cristo Jesus, sem que Deus permitisse, o entregasse. Da mesma forma, todas as coisas que são criadas fora da vontade de Deus, fora do reino de Deus, são permitidos por Deus. O diabo está solto sobre permissão de Deus. O homem faz coisas ruins sobre a permissão de Deus. E Deus permite. Por N motivos e por várias razões. Algumas que conhecemos, outras que desconhecemos. Algumas que vamos entender, outras que jamais entenderemos. Porque a nossa mente é abaixo da dele. E não há como desvendar tudo que há na mente dele. Mas a verdade é que também sabemos que pode até ser que tudo que exista tenha sido permitido por Deus e fuja um pouco da sua vontade, nada foge do seu propósito. E é por isso que a sua permissividade é super importante, porque chega no ponto em que ele não permite mais, porque isso sairá do seu propósito. Nada sai do seu propósito. Ele não só diz que criou o artesão, o ferreiro que faz a arma, mas ele diz que o próprio assolador foi ele quem criou. E se você for lá no original, ele fala até que a ida da arma, a entrega da arma em suas mãos, foi ele que garantiu. Ele falou assim, eu ainda deixei a arma chegar na mão desse cara que eu sabia que não era gente boa. Mas nada disso fugiria do meu propósito. Porque o propósito de Deus é soberano. Que coisa maravilhosa. E o homem planeja, e o inimigo planeja também, e usa
ferramentas criadas por Deus, que são os homens, e usa as ferramentas que os homens criaram para fazer algo que não se parece com o reino de Deus. Mas veja só, isso não muda ao final, porque aquilo que Deus permitiu não abala o seu propósito. Ele fala só, vai deixando, vai dando corda, vai dando corda. E a corda que ele mesmo está soltando é a corda de embaraço, para aquele que vai contra o seu propósito. Mas ele diz que toda ferramenta preparada contra ti. Então ele diz na cara, ó, vão haver ferramentas preparadas contra ti. Vão haver. Ferramentas para te destruir. Ferramentas preparadas contra a igreja em geral. Contra o povo que quer se assemelhar com Cristo, que se chama cristão. Como muitas ferramentas que vemos hoje, malignas. De um tempo para cá está difícil assistir a Netflix, eu vou te falar, meu irmão. A lacração tomando conta do negócio. Cada vez assisto menos. Para achar um filme, às vezes é 20 minutos. Um filme que preste. Porque o resto é tudo porcaria, ou tem algo enfiado no meio. Para você achar uma coisa para assistir com seu filho, misericórdia. Eu gosto de filme com o Mateus, às vezes ele vai dormir, eu fico um tempão procurando ali um filme, procurando para botar na lista, para da próxima vez que ele quiser assistir um filme, eu poder botar para assistir com ele. Porque o negócio não está fácil. E com olhos atentos e vigilantes também, aquilo que vemos e aquilo que participamos, porque muitas ferramentas têm se levantado contrárias ao propósito de Deus. E Deus os chama de armas. Mas ele diz, essas ferramentas contra a minha igreja, contra aquele que busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, elas não prevalecerão. Não está dizendo que nada vai te machucar. Porque às vezes a ferramenta não foi criada com um propósito, mas o seu mau uso gera outro propósito nela. O martelo não foi criado para esmagar o teu dedo, mas se tu não souber usar, vai acontecer. Não foi para isso que ele foi forjado. Mas a ferramenta só cumpre o seu propósito quando ela é usada para aquilo que ela foi criada. E não se engane, a maioria das coisas que nós usamos não foi criado para nos satisfazer ou para tornar nossa vida melhor. Foi criado para colocar dinheiro no bolso de quem fez. E para atender um propósito daquele que não estava debaixo do reino de Deus. E existem intenções por trás disso. Eu não estou aqui pedindo para você colocar um chapéu de alumínio e se isolar do mundo, não. Porque não é isso que Deus nos sugeriu. Mas nós temos que estar acordados e vigilantes. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque é isso que nos protegerá das armas criadas contra nós. E é isso que ele promete. Ele ainda diz, toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Como é que é isso? Quer dizer que todo mundo que falar mal de mim, eu vou repreender, vai aparecer um urso, vai devorar essa pessoa na mesma hora. É isso que está dizendo. Não. Existe outro segredo nisso que ele está falando. Porque acontece que a língua que se levantar contra ti em juízo, nem sempre mente. E às vezes, meu irmão, é até ameno para o que a gente era. Imagine que eu era um pecador condenado ao inferno. E alguém vem e fala algo ruim de mim, ou mal de mim. E eu vou julgar se aquilo é injusto ou não. Mas Deus já tinha me considerado numa situação de desvantagem antes disso. Então aquela língua vem e me chama de mentiroso, ou feio, ou o que você achar aí barrigudo, ou qualquer coisa que me ofenda, e eu me deixo ofender pelo que uma língua está falando. Eu que já era condenado pelas minhas ações. Como que pode isso, meu irmão? Como alguém pode julgar algo que já foi condenado? Eu já estava condenado. A língua que se levanta contra mim dificilmente falará algo tão terrível como quem eu era antes de conhecer a Deus.
Eu não posso ficar me ofendendo. Não posso ficar me machucando. Porque o crente, ele não vai de um lugar para outro solto. Ele é plantado junto ao ribeiro d'água. Ele tem firmeza, ele sabe quem ele é. Ele tem ciência de si mesmo. Ele sabe quem ele era também, de onde saiu e onde está. Isso não deve abalá-lo. Porque não somos chamados para ser monte de areia, e sim os muros de Sião. Nada pode nos derrubar. E alguém fala, você é isso te magoa, te machuca. Ai, estou de mal, não consigo liberar o perdão. E eu te pergunto, tu não era pior do que isso que ela está falando? Nós não éramos mais miseráveis da criatura antes de conhecer a Jesus? Antes da sua salvação, nós não éramos condenados ao inferno? E se tínhamos essa condenação, o que podem falar de nós que nos abalaria? Que somos loucos? Que somos burros? Que sentido tem? Eu era um condenado ao inferno, não tinha salvação para a minha vida, eu não podia pagar o preço. Qualquer outra coisa, e eu ainda estou na vantagem. Mas o texto diz que a língua que levantar, tu a condenarás, mas não com palavras, mas a justiça que há em ti a condena. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles julgam, e não só julgam, mas também condenam. Mas da mesma forma que não se pode julgar quem já está condenado, também não se pode condenar aquele que já teve as suas dívidas pagas. Não cabe condenação contra nós. Não porque não a merecemos, mas porque as nossas dívidas já foram pagas por Cristo Jesus. E que condenação há aquele que está em Cristo Jesus? O que pode me condenar? E qual mal cairá sobre mim? Se eu já tinha tomado a pior das condenações? E que prisão, que doença, que situação poderia ser pior do que passar a eternidade no inferno? Porém, se essa dívida já foi paga, o que mais podem falar comigo? Preste atenção, meu irmão, não somos descondenados como uns por aí, não. Nossa dívida foi realmente paga. Verdadeiramente agora somos livres, porque foi pago o nosso pecado e a nossa dívida. Não foi alguém que achou que estava com a dívida paga, ou alguém que disse para nós que a dívida foi paga. Deus poderia ter falado, olha, você tem dívidas, mas vai, não tem problema, porque eu sou Deus e acontece o que eu falo. Não, isso iria contra a sua justiça. A sua justiça fez que ele viesse até aqui e pagasse a dívida no nosso lugar. E agora nós temos legalidade em dizer que estamos livres da dívida. E ninguém pode condenar aquele que já pagou pelas suas dívidas. Se ele fala, você deve, você diz, devo não, já fui pago. Você é isso, não sou mais não, já foi pago. Você tem que passar por isso, não tenho não, já foi pago. Não preciso passar pelo sofrimento, eu não preciso passar de novo pelo deserto, eu não preciso passar de novo por as situações. E quando eu passo ao lado do Senhor, porque com Ele, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tem problema algum. Eu não ando mais sozinho, Cristo está comigo. Eu não tenho mais problema em ir em lugar nenhum, porque não devo mais nada em lugar nenhum. Quando alguém fazia um mal dentro de Jerusalém, ele fugia para fora, ele não podia voltar, porque se voltar seria apedrejado. Então ele tinha que viver fora de Jerusalém, mas no momento em que sua dívida fosse paga, ele poderia novamente andar pela cidade e ninguém poderia tocá-lo. Porque agora ele não devia mais nada, e esses somos nós, que podemos agora adentrar e dizer que verdadeiramente somos livres. E vou correr aqui para terminar. E tudo isso mediante buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E uma vez filhos dessa cidade, nós temos herança. Que herança? O reino de Deus. Eu disse para vocês que tem coisas que fogem da vontade de Deus, mas não estão dentro da permissividade de Deus. Deus ainda permite. Mas aquilo que não foge da vontade de Deus, aquilo que está debaixo da vontade de Deus, é o que está no reino de Deus. Ali reina a vontade
de Deus. Por isso, se você vive seu dia fazendo a vontade de Deus, você faz parte do reino de Deus. E esse reino de Deus é favorecido pelo propósito de Deus. E aí sim, nada pode fugir desse propósito. Mas a nossa herança prometida é o reino de Deus, o lugar onde a vontade dele sempre prevalece. Além disso, a nossa justiça não é ser julgado por homens, ou nem mesmo pelas nossas próprias atitudes, mas a nossa justiça vem de Deus. Ele diz: essa é a herança dos meus servos, e a sua justiça que de mim procede. A justiça que nos liberta não vem de nós, ela vem de Deus. A justiça que nos faz livres não é por esforço próprio. E aí, quando alguém nos condena, ele se condena, porque em nós há uma justiça que não é nossa. Tu o condenarás, não pelo que tu fala, não pelo que tu faz, mas pela justiça que há em ti. Ele não pode condenar o justo do Senhor. Isso é impossível. Esta é a herança que Deus tem para ti. A justiça que procede dele. Eu queria que ele se colocasse de pé. Eu não vou mais demorar. A tua herança e o teu legado. E quando os homens lá fora estão correndo atrás de tantas coisas, Cristo Jesus fala: olha, corre atrás da tua herança e do teu legado, o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque uma vez filhos de Deus, o legado dele é a sua justiça. Uma vez filhos de Deus, a herança dele é a Nova Jerusalém. Nós não temos muito a ver com essa terra aqui não, meus irmãos. Nós temos a ver é com o porvir. Nós não parecemos com as coisas daqui não. Nós parecemos é com as coisas do alto. Que grande promessa recebemos. Que essa promessa entre em nossos corações. Que a gente possa fazer disso parte de nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero só fazer uma oração. Senhor Deus amado Pai, ó Deus, te agradeço, Deus. Ó Deus, porque Tu és muito bondoso conosco, Pai. Ó Deus, porque Tu, Deus, pagou pelos nossos pecados, Pai. E não teria outro jeito, nem outra forma, porque nós não poderíamos pagar por isso, Pai. Ó Deus, nós cumprimos a pena através de Cristo Jesus, Pai. Ó Deus, o Teu amor nos libertou, Pai. Ó Deus, Tu nos chamaste pelo nome, Pai. E agora nós o pertencemos a Ti, Pai. Nós nos pertencemos a Ti, Deus. Ó Deus, toma posse, Deus, porque nós pertencemos a Ti, Deus. Ó Deus, que as nossas atitudes, que as nossas ações, Deus. Ó Deus, que nossos pensamentos façam parte do Teu reino, Pai. E que sobre nossa vida opere a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.